Olá, neste vídeo você vai conhecer o método da variação das constantes arbitrárias para a resolução das EDOs lineares não homogêneas. Considere uma EDO linear de enésima ordem não homogênea, ou seja, uma equação em que você tem termos lineares de potência 1, das derivadas de ordem n-1, e assim por diante até o termo de ordem 0, ou seja, a própria função incógnita y de x. E um termo não nulo independente de y e de suas derivadas. Por simplicidade, vamos abordar, em primeiro lugar, o caso de segunda ordem, e posteriormente generalizar para ordens superiores. Vou mostrar aqui o método da variação das constantes arbitrárias, que é baseado na solução desta equação auxiliar, semelhante à EDO original, porém homogênea. Vamos supor que a solução YA desta EDO auxiliar seja conhecida, uma combinação linear de duas funções conhecidas, V1 de x e V2 de x, com constantes arbitrárias C1 e C2, respectivamente. O índice A indica que se trata da solução da EDO auxiliar e não da EDO não homogênea. Se YA é uma combinação linear de V1 e V2, então a derivada y'A é uma combinação linear de V1' e V2', naturalmente, com as mesmas constantes arbitrárias C1 e C2. Um detalhe importante sobre as funções V1 de x e V2 de x. Há um teorema que garante que estas funções são linearmente independentes, ou seja, que o wronskiano delas, este determinante aqui, é não nulo. Isso vai ser importante para o método funcionar. O método da variação das constantes arbitrárias propõe que a solução da EDO não homogênea tenha esta forma, baseada na solução da auxiliar, em que as constantes arbitrárias C1 e C2 são substituídas por funções f1 de x e f2 de x, respectivamente. Além disso, que a derivada primeira desta solução tenha esta estrutura, análoga à estrutura de YA'. No entanto, quando você trabalha com uma proposta de solução desta forma, para y e y', isso acarreta uma restrição sobre as funções f1 e f2. Isso por causa do seguinte: se você pega esta forma do yx e calcula a sua derivada, o que você obtém é, derivando a primeira parcela, que é um produto de funções, isto aqui. Derivando a segunda parcela, também um produto de funções, você obtém isto aqui. Para que y' efetivamente assuma esta forma da sua proposta de solução, é preciso então que você anule estes termos destacados. Portanto, temos daí esta condição sob f1', f2'. Lembrando que V1 e V2 são funções conhecidas. Apenas f1 e f2 é que são funções incógnitas por hora. Vamos a seguir pegar estas duas formas de y e y' e substituí-las na equação diferencial não homogênea. Vamos obter algo com esta estrutura. O primeiro termo é A2 vezes a derivada segunda de y. Derivando esta expressão de y', obtemos estes dois termos mais estes dois termos. Na equação temos mais um termo, A1 vezes y'. Usando então a forma da proposta, temos isto aqui. E o termo que falta, A0 vezes y. Olhando ali a proposta, escrevemos isto aqui. Observe que nesta equação nós temos termos em f1, que ao serem coletados fornecem isto aqui. Temos também termos em f2, que ao serem coletados fornecem este termo, e os termos restantes fornecem estes dois termos. No entanto, V1 e V2 são, por hipótese, soluções da equação auxiliar, da equação homogênea. Isso significa, portanto, que este coeficiente aqui do f1 e este coeficiente aqui do f2 são ambos nulos. Consequentemente, esta equação se resume a esta expressão aqui. Temos, então, uma segunda condição sobre f1' e f2'.
Vamos juntar essas duas condições. Estas são, então, as duas equações que obtivemos envolvendo F1' e F2'. Observe que elas constituem um sistema linear em F1' e F2'. Na forma matricial, podemos escrever este sistema de equações da seguinte forma. A primeira equação corresponde à contração desta linha com a matriz coluna F1', F2', e resulta em 0. A segunda equação corresponde à contração desta linha com a matriz coluna de elementos F1' e F2' e resulta em f de x sobre A2. Temos, portanto, aquele mesmo sistema ali de cima, porém escrito na forma matricial. O objetivo aqui é determinarmos, no fim das contas, F1 e F2. Porém, observe que esse sistema tem como variáveis F1' e F2', e não F1 e F2 ainda. As demais informações que esse sistema envolve são conhecidas. A função V1 e V2, portanto, as suas derivadas, V1' e V2', o f de x, presente na equação, é o termo não homogêneo da equação, e o A2 é o coeficiente do termo de ordem mais alta da equação. Portanto, as incógnitas aqui são F1' e F2'. No entanto, como V1 e V2 são soluções da equação auxiliar, da equação homogênea, sabemos que o seu Wronskiano é diferente de zero. Portanto, sabemos que esta matriz aqui ela é inversível. Em outras palavras, sempre é possível resolver este sistema de equações para F1' e F2', determinarmos quem é F1' e F2' em termos das demais informações que temos sobre a equação diferencial. Então, a ideia aqui é a seguinte. Temos estas equações, cuja solução vai nos fornecer F1' e F2'. Temos uma proposta de solução desta forma, que envolve F1 e F2, e as funções conhecidas, V1 e V2. Este sistema se refere a F1' e F2', ou seja, ao resolvê-lo, vamos obter essas duas derivadas. Uma vez obtidas essas derivadas, nós podemos integrá-las e assim obter as funções f1 e f2. Levando então essas funções f1 e f2 na proposta de solução, obtemos a solução da equação diferencial ordinária. O procedimento para uma equação de terceira ordem, linear não homogênea, seria semelhante. Considere, por exemplo, uma equação com essa forma, cuja equação auxiliar seria esta aqui. Simplesmente pegamos o termo fx, aquele termo que não depende nem de y, nem de derivadas de y, e momentaneamente jogamos ele fora, igualamos ele a zero. Obtemos então a nossa equação auxiliar. Vamos supor, assim como fizemos para o caso de segunda ordem, que a solução desta equação auxiliar seja conhecida. Será uma combinação linear de três funções, que chamaremos aqui de V1, V2 e V3, com coeficientes constantes C1, C2 e C3. A proposta de solução seria composta, na verdade, por três expressões. Uma expressão para y de x, na qual, ao invés de constantes C1, C2 e C3, escrevemos funções f1, f2 e f3 a determinar. Mas, além desta forma de y, esperamos também que y' tenha forma análoga a y' de A. Portanto, tendo esta forma daí. E, além disso, que y2' também tenha uma estrutura análoga a y2' de A, resultando, portanto, nessa expressão. Através de um desenvolvimento semelhante ao que fizemos para o caso de segunda ordem, a partir desta proposta, nós obtemos o seguinte sistema de equações para f1', f2' e f3'. Uma primeira equação envolvendo V1, V2 e V3 igual a zero, uma equação imposta
para que y' efetivamente tenha aquela forma que mostramos no slide anterior. Além disso, uma segunda equação envolvendo v1', v2' e v3', que corresponde à condição necessária para que y2' tenha aquela estrutura mostrada na proposta, no slide anterior. E a terceira equação, que é obtida ao levarmos todas essas informações na equação diferencial que estamos querendo resolver, a equação linear não homogênea. Obtemos uma equação envolvendo v1', v2', v3', e o f de x e o coeficiente do termo de ordem mais alta na equação, neste caso, A3. Assim como no caso de segunda ordem, a ideia aqui é obtermos a solução deste sistema algébrico, determinando assim as derivadas de f1, f2 e f3. O passo seguinte é integrar cada uma dessas expressões para obtermos efetivamente o f1, o f2 e o f de 3. E assim levarmos essas informações na proposta, determinando assim completamente a solução da equação não homogênea. Em outro vídeo mostraremos vários exemplos deste processo. A generalização deste procedimento para uma equação de enésima ordem linear não homogênea segue caminho semelhante. Considere então uma equação com esta forma de enésima ordem, para a qual temos uma equação auxiliar desta forma. O termo não homogêneo, f de x, foi zerado. Imagine que conheçamos a solução dessa equação auxiliar, sendo ela uma combinação linear de n funções, v1, v2, v3, assim por diante, até vn. Essa combinação linear temos constantes arbitrárias, c1, c2 e assim por diante, até cn. Da forma desta solução da equação auxiliar, construímos a proposta de solução do nosso problema não homogêneo, na qual as constantes arbitrárias da solução da auxiliar são trocadas por funções f1, f2 e assim por diante, até fn. Não estou mostrando aqui, mas na verdade a proposta também inclui formas semelhantes para y', y2' e assim por diante, até a derivada de ordem n-1, todas elas replicando a forma que tem y'A', y'A2' e assim por diante. A proposta nos leva então ao seguinte sistema de equações, para f1', f2' até fn'. Temos uma primeira equação envolvendo as funções v1, v2 e assim por diante até vn. Temos uma segunda equação envolvendo as derivadas dos v's e assim por diante, até uma equação envolvendo as derivadas de ordem n-1, equação essa obtida pela substituição de todas as informações anteriores na equação diferencial que queremos resolver, a equação linear não homogênea. Esta última equação vai envolver o termo não homogêneo, f de x, e o coeficiente do termo de maior ordem da equação, no caso, o an. Então, a ideia aqui, novamente, é, ao resolvermos este sistema, que sempre tem solução, porque o determinante desta matriz de coeficientes aqui é sempre diferente de zero, ele é o Wronskiano das funções v. Ao resolvermos esse sistema, determinamos as derivadas de f1, f2 e assim por diante. Integrando cada uma dessas soluções, obtemos as funções f1, f2 e assim por diante até fn, que são, então, levadas na nossa proposta, determinando totalmente a solução da equação. Em outro vídeo, você verá vários exemplos de aplicação deste método. Até lá!